Bem-vindos a mais uma entrevista ECO. A Comissão Europeia deu luz verde ao processo de reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência. Agora, a bazuca, em vez de 16,6 mil milhões de euros, tem agora 22,2 mil milhões. Em causa estão mais 2,4 mil milhões de euros em subvenções e 3,2 mil milhões de euros em empréstimos. Para nos explicar um pouco este processo de reprogramação, temos connosco Pedro Domingos, que é o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR. Muito obrigado por estar aqui presente. O que é que a Comissão Europeia obrigou Portugal a mudar no seu PRR? Muito obrigado pelo convite. O processo de reprogramação que agora Portugal viu aprovado insere-se num movimento mais amplo que a própria Comissão Europeia abriu para que os diferentes países pudessem submeter a sua reprogramação. Portugal, em maio, submeteu o seu processo de reprogramação, que, como disse, tinha um adicional decorrente da revisão do PIB 2021, mais o REPowerEU e um montante do Brexit, e depois a possibilidade de cada país recorrer aos empréstimos, que foi aquilo que aconteceu também com Portugal. Aquilo que ocorreu desde maio até a passada sexta-feira foi um processo intenso de negociações entre Portugal e a Comissão Europeia, quer nos investimentos que foram submetidos, quer também nas reformas, e eu recordo porque a reprogramação não foi apenas o incremento de cerca de 1/3 no valor global do PRR, foi também a negociação no aumento de apoio a investimentos que já estavam a decorrer, que nós podemos chamar o PRR 1.0, e que, fruto da inflação, da disrupção das cadeias de valor, foi também autorizado um reforço desses mesmos investimentos. Em cerca de 19%. Exatamente. Portanto, tem de ser assegurado via Orçamento de Estado. Orçamento de Estado ou outro tipo de financiamentos, imaginemos um empréstimo junto do BEI ou outras fontes de financiamento. E recordo também que não foi apenas uma questão financeira. Existiu também, em vários dos investimentos, um redefinir das metas e dos marcos que estavam previamente acordados no acordo operacional e que agora têm uma nova configuração que permitirão a Portugal, eu diria, respirar um pouco mais para cumprir um conjunto de metas e de marcos que estavam definidos e que, em particular, no terceiro e no quarto pedido de reembolso, teriam um impacto já mais significativo. E, portanto, houve um processo muito duro de negociações com a Comissão Europeia. Nem todas as pretensões de Portugal foram aceites, até porque houve uma necessidade de justificação, de apresentar evidências para que, naturalmente, a Comissão Europeia pudesse aceitar muitas dessas alterações que foram colocadas e também um aumento da ambição que resulta dos mais 2,4 mil milhões de euros e dos empréstimos. Ou seja, esse acréscimo também nos traz mais responsabilidades para o futuro. Exatamente. Vamos começar já com o terceiro e o quarto cheque que nós vamos pedir a Bruxelas assim que a reunião do Ecofin decorrer e a reprogramação ficar verdadeiramente fechada e aceite por Bruxelas. O que é que era preciso mudar ou o que é que estava em risco de não ser cumprido a tempo e horas para o pedido de desembolso desse terceiro e quarto cheques? Permita-me clarificar que as reformas não foram objeto de renegociação, porque era uma das regras, quando muito a questão da evidência da reforma, sim, mas o seu cumprimento, não. E nós temos uma reforma que é particular, ou duas que são particularmente exigentes, uma que tem a ver com a transferência e a descentralização das competências na área da saúde para os municípios. Há uma meta a alcançar de 191 autos de transferência, essa meta ainda não está alcançada, portanto vamos aguardar que até ao dia 18 de outubro, porque é o dia seguinte ao Ecofin marcado, se possam concretizar a totalidade dos autos de transferência. Há depois também a reforma das ordens profissionais, que foi aprovada a lei enquadradora e está neste momento em discussão no Parlamento e, portanto, a expectativa é que até ao dia 18 de outubro possa ser agendada no plenário a sua votação final e, de acordo com aquilo que a Comissão Europeia já disse, já está aprovado e, portanto, eventualmente considerar-se-á como cumprido estas questões. Depois, há alguns investimentos
que são particularmente relevantes e que foram objeto de reprogramação. 3 ou 4 exemplos, até porque toda a alteração das metas e dos marcos ainda não é totalmente conhecida, portanto ainda está na fase final da negociação com a Comissão Europeia, mas falo do número de produtos testados no âmbito dos test beds, falo das camas em termos de residências estudantil a custos acessíveis, também de investimento na área no mar nos Açores, que estaria atrasado, a plataforma naval, que também foi objeto de, eu diria, um reforço do ponto de vista financeiro para conseguir acomodar os custos associados resultantes de um primeiro concurso que não foi possível concretizar, atendendo ao montante financeiro envolvido em todos esses projetos. E, portanto, esses são 4 exemplos de como foram renegociados, porque eu recordo, isso faz parte do report que nós teríamos que ter feito até final de março deste ano e também até final de setembro de 2023. Isso foi devidamente articulado com a Comissão Europeia e, portanto, estando em causa uma renegociação ou uma reprogramação, apenas após a conclusão dessa mesma reprogramação serão feitos o terceiro e o quarto pedido de reembolso, o que nos deu também mais tempo para ir concretizando algum desses investimentos, porque naturalmente os vários investimentos estão a decorrer em diferentes fases do seu ciclo de vida. Se não fosse esta reprogramação, está em crer que nós não teríamos conseguido chegar a bom porto com os pedidos de desembolso do terceiro e do quarto cheque? Os 100% havia um risco elevado. Agora, a própria Comissão Europeia, em fevereiro deste ano, publicou ou enviou uma recomendação ao próprio Conselho, no sentido de definir exatamente como é que é feita, como é que é aferido, do ponto de vista financeiro, o cumprimento das metas e dos marcos. Portanto, cada meta e marco tem um volume financeiro associado à sua valorização e, portanto, depois, se não for cumprido, o que acontece é que este montante é retido no pedido de reembolso, tendo o país mais 6 meses para poder concretizar. Portanto, não há, porque havia inicialmente uma dúvida se o reembolso seria retido na sua totalidade. Hoje em dia isto é claro, e existiram já alguns países que não cumpriram a totalidade das suas metas e marcos, e aquilo que foi feito foi uma cativação desse montante e, portanto, era um risco muito acrescido de que algumas dessas metas e marcos não fossem cumpridas, também como a própria Comissão Nacional de Acompanhamento já tinha alertado no seu relatório de fevereiro, que havia algumas áreas que careciam de uma atenção muito especial e agora, como eu disse há pouco, conseguimos respirar um pouco mais, até porque também, eu diria, já estamos em velocidade de cruzeiro em muitos dos beneficiários intermediários e, portanto, com as plataformas de pagamento, com os projetos no terreno, e estou em crer que agora será menos difícil a sua concretização. Mas ainda há pontos, mesmo com esta reprogramação, que continuam a suscitar preocupações em termos de capacidade de execução a tempo e horas. Há exigências muito significativas, por um lado, resultantes do contexto do mercado, o aumento de custos na habitação, nas respostas sociais, em termos de construção, nas residências, criam uma pressão adicional, porque isso significou que alguns concursos ficaram desertos, tiveram que ser lançados novamente, tiveram que se readaptar os projetos para responder a esses desafios, careceram de autorizações para compromissos plurianuais, porque a autorização que existia apenas se aplicava a um determinado montante financeiro, teve que ser alterado, e depois há grandes projetos como a barragem do Pisão, que já foi lançado o concurso e, portanto, está em processo de submissão de respostas, ou então a dessalinizadora no Algarve, ou o metropolitano de Lisboa, ou designadamente no metro de Loures e de Odivelas, ou o metro do Porto, que naturalmente têm aqui grandes obras e que estão associadas às próprias vicissitudes desse mesmo processo de reclamações em tribunal e, portanto, isto acontece. Nós temos vários processos pelo país onde os concorrentes reclamaram e, portanto, está na fase normal de avaliação pelos tribunais e isso significa atrasar um bocadinho. Por outro lado, há outros investimentos que as metas que foram definidas, eu diria, foram demasiado ambiciosas. Eu aqui, sobretudo a componente C16, empresas 4.0, tem um conjunto de metas muito exigentes
quer no número de pessoas a formar, que estou em crer que no âmbito da reprogramação é natural que se reduza esse número. Mas, por exemplo, já falei há pouco, a questão dos novos produtos derivados dos test beds é muito exigente. Estamos a falar de cerca de 3.600 novos produtos, onde a exigência é muito significativa, onde a cultura de cooperação está a crescer, mas precisa de ser amadurecida nesses mesmos processos, e o mesmo se passa com os Digital Innovation Hubs, a prestação de serviços de digitalização às pequenas e médias empresas, onde é fundamental haver esta disponibilização de um portfólio dos seus produtos e depois uma capacidade de atrair as empresas, as pequenas e médias empresas, para beneficiarem desses mesmos produtos. E isto é particularmente exigente. O mesmo se passa com os vouchers startup, que foram publicados recentemente os resultados preliminares, estão agora em fase de avaliação, mas nós para 3.000 vouchers temos nesta primeira fase 753 projetos aprovados. Portanto, estamos a cerca de 75% da meta, só concretizámos 25% e nas incubadoras e aceleradoras foram 63 projetos aprovados, quando a meta é de 400. E aí há naturalmente uma dificuldade adicional, porque nós não temos 400 incubadoras e aceleradoras em Portugal, e portanto no âmbito da reprogramação vamos ver o que é que ficou acordado, porque a hipótese era haver cada entidade poder ter mais do que um vale para naturalmente, com projetos diferentes, como é óbvio, poder concretizar esta mesma meta. Neste contexto de abrandamento económico, torna-se mais difícil ainda às empresas nacionais conseguirem cumprir esses objetivos já de si tão ambiciosos? É mais exigente, mas muitos desses projetos, quer no âmbito das agendas mobilizadoras, quer na transição digital, podem ser um momento importante para uma transformação nos seus processos de digitalização. E, portanto, é verdade que nós estamos a assistir a um processo de algum abrandamento económico, mas pode ser extremamente importante as empresas aproveitarem estes apoios no âmbito do PRR para poderem transformar os seus modelos de negócios, tornando-os mais digitais, mais verdes, que é fundamental. Repare, a questão da descarbonização, que tem montantes significativos, quer na descarbonização, quer no hidrogênio e nas energias renováveis, é crucial para esta transição verde. Nesses casos concretos, ou as empresas fazem esses investimentos, ou então o risco de não conseguirem continuar competitivas no mercado é muito grande, até porque o ambiente regulatório está cada vez mais exigente e obriga a que as empresas cumpram determinado tipo de requisitos e de leis que são emanadas de Bruxelas e que naturalmente Portugal também acompanha. E, portanto, é um momento importante para que se possam fazer os investimentos necessários com estes apoios que são essenciais. Voltando ainda só um bocadinho atrás para terminar a questão da construção e do problema que a quantidade de obras que está contida no PRR, estranhou o facto de, no caso do Hospital Oriental de Lisboa, a opção tenha sido o dinheiro que estava lá alocado deixar de ser para a compra de serviços e de equipamentos para o hospital e passar a ser para financiar a construção do próprio hospital em regime de PPP? Esta reprogramação tem uma particularidade que é ainda mais, eu diria, evidente quando comparado com o PRR original, que tem a ver com o grau de maturidade dos projetos. Nós temos a mesma data de final, que é junho de 2026, o que significa que todos os novos investimentos que pudessem ser colocados na reprogramação tinham que ter um grau de maturidade, eu diria, que dessem algum grau de certeza ou uma probabilidade de execução mais elevada quando comparados com projetos em fase, embora necessários, mas que estivessem mais em fases preparatórias. E, portanto, compreende-se, do ponto de vista da capacidade de concretização, estas mesmas opções. A Comissão Nacional de Acompanhamento entendeu, por uma questão de segregação de funções, não emitir parecer sobre a reprogramação. Agora, compreende-se que isto seja colocado, porquê? Porque está numa fase já mais adiantada em termos de construção e, portanto, a probabilidade dele ser executado é extremamente elevada, quando, por exemplo, nós comparamos com outros investimentos que estavam previstos em termos
de equipamentos para os hospitais e que ainda não estão concretizados. Dou o exemplo do Seixal, e portanto que ainda não está no seu processo, e aquilo que foi tentado colocar é que os equipamentos pudessem ser realocados para os hospitais da zona de influência do Seixal. E portanto há aqui escolhas e que sejamos, eu diria, aqui claros. A capacidade de execução é fundamental, com o impacto, ninguém duvida também do impacto que este hospital poderá ter para a vida dos cidadãos. Claro. Uma das coisas também que a reprogramação trouxe foi uma consideração de Bruxelas relativamente à nossa capacidade de verificar a inexistência de fraudes e, nomeadamente, de evitar que haja projetos com um duplo financiamento por mais do que um fundo europeu. Concorda com essa preocupação da Comissão Europeia ou acha que é aquele nosso jeito nacional de que nós, se calhar, as coisas não estão preto no branco no papel, mas que acabam por ir funcionando de forma mais informal? Bruxelas não disse que nós temos incapacidade de detectar fraudes. Não, disse não, que nós temos que não. reforçar a capacidade de antecipar e de mitigar a possibilidade de elas poderem ocorrer. E isto é algo que nós temos sentido no terreno. É fundamental um cruzamento de dados. A própria estrutura de Missão Recuperar Portugal fez recentemente uma formação designadamente no Aracne, para que os beneficiários, intermediários e diretos possam passar a utilizar esta ferramenta que é extremamente importante. A questão do duplo financiamento é particularmente, eu diria, exigente na sua análise e avaliação, porque, por um lado, obriga ao cruzamento de dados entre os vários fundos europeus e obriga, com a defesa, naturalmente, da proteção de dados, a que os vários intervenientes possam cruzar os diferentes apoios e programas europeus que concedem esses mesmos apoios. E, portanto, isso significa uma maior capacidade dos sistemas de controle interno dos beneficiários intermediários para reforçar essa questão. A Comissão Nacional de Acompanhamento disse-o no relatório de fevereiro, disse-o no parecer sobre o relatório anual da estrutura de Missão de Recuperar Portugal, que este é um aspecto particularmente exigente e que deverá ser dada atenção adicional. Até mais uma lógica de prevenção, porque como isto inicialmente não foi objeto de uma grande densificação nos contratos com os beneficiários intermediários, foi-lhes dito que naturalmente era importante haver um sistema de controle interno, mas não foi trabalhado, eu diria, muito na densificação do que é que deveria conter. E, portanto, houve um conjunto de regras que alguns beneficiários intermediários quiseram e impuseram no sentido de acelerar e de agilizar os procedimentos e que provavelmente, e nós já estamos a assistir a isto no terreno, que tiveram que voltar um bocadinho atrás, aumentando o controlo, exigindo mais documentação do que inicialmente estavam a exigir, porque, como é óbvio, os mecanismos de controlo da auditoria continuam a existir e o Tribunal de Contas Europeu já fez várias auditorias, a IGF também já fez várias auditorias a vários dos programas, alguns dos investimentos do PRR e, como é óbvio, quando são detectados esses problemas nos sistemas de controle interno, deverão ser reforçados, e isto é importante que todos nós sejamos diligentes e que contribui também, por exemplo, o portal de transparência, claro, que tem uma informação muito significativa sobre todos os fundos europeus, incluindo o PRR. Também nós podemos ir monitorizando o público e a sociedade em geral todas essas questões e temos que respeitar, mais uma vez, aquilo que são regras impostas por Bruxelas. E para concluir, sim, em termos de monitorização, para quando esperar o próximo relatório de acompanhamento? A Comissão Nacional de Acompanhamento fez as visitas que considerou relevantes durante estes 6 meses, foram centenas de visitas pelo país, fez as reuniões com os beneficiários diretos e intermediários, com os membros governamentais. O relatório está em fase de conclusão, terá que agora ser discutido nas comissões especializadas, no plenário, e contamos, no final de outubro, apresentar publicamente, aprovar o relatório e depois, nos primeiros dias de novembro, fazer, à semelhança do que fizemos em fevereiro, uma conferência de imprensa. E aquilo que posso adiantar hoje é que vamos ter o website da Comissão Nacional de Acompanhamento para disponibilizar, e portanto neste momento o website está a ser trabalhado, estamos a alimentar com os conteúdos e durante o mês de outubro, ainda não decidimos quando, mas iremos disponibilizar também toda esta informação e que ficará, eu diria, para memória futura a este nível. Já agora só uma questão importante,
que a próprio relatório da Comissão Europeia refere é que em Portugal houve um reforço das competências da Comissão Nacional de Acompanhamento e da Comissão de Auditoria e Controlo e também da estrutura da Comissão de Recuperar Portugal, por exemplo, na recuperação das verbas. E acho que isso é extremamente importante e nós temos que nos habituar a que neste tipo de programas tão exigentes um processo de melhoria contínua esteja naturalmente a ser implementado e que nós aprendamos com as dificuldades, com eventuais erros ou problemas que vamos detectando e tentando ir melhorando. E isto é importante nós termos a intenção, e a Comissão Nacional de Acompanhamento tem tido esta preocupação de estar próximo dos beneficiários finais. Várias das nossas recomendações foram já acolhidas e isso é extremamente importante porque estamos a melhorar para que no final tenhamos uma economia e uma sociedade mais resiliente, mais verde e mais digital. Muito obrigado pelas suas explicações, Pedro Dominguinhos. Este Eco Entrevista fica por aqui. Fique connosco. Obrigada.